Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. As pessoas que nos visitam aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, também muito bom dia. Seguindo na mesma linha, primeiro, sobre aquela questão, embora eu não tenha ouvido aqui na íntegra a manifestação da vereadora Fernanda, mas em se tratando da atualização da planta de valores, que na prática significou sim uma alteração, em muitos casos, na questão do valor do IPTU, pode-se até discutir o quantum desta atualização, mas o mérito de ter atualizado é uma questão indiscutível, porque havia um apontamento do Tribunal de Contas. Quando eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito de Pelotas, num determinado momento, isso foi no ano de 2010, se não me engano, talvez alguns colegas aqui possam me ajudar, porque o expediente também tramitou aqui na Câmara, havia também um apontamento, porque na época faziam 7 anos que o município não atualizava a sua planta de valores. E num dos períodos em que eu estava estava como prefeito em exercício, substituindo o prefeito Fetter, caiu para mim trabalhar e promover e articular a aprovação também de uma atualização. Não foi uma atualização que causou um impacto tão grande como esta última, feita no governo Eduardo Leite, mas na época foi uma atualização considerável e necessária, porque havia também um apontamento do Tribunal de Contas. Então, é muito fácil, sem ter conhecimento, sem saber, sem ter responsabilidade fiscal, sem ter responsabilidade com a gestão como um todo, vir aqui e dar discurso. Nós também queremos melhorar o salário dos servidores, melhorar as condições de vida e de trabalho, principalmente dos servidores. Só que eu já disse aqui, vou dizer de novo, não é uma questão de querer, e sim uma questão de poder, considerando todo o contexto financeiro, fiscal e administrativo da prefeitura. A questão da taxa do lixo, que foi aprovado ano passado por essa casa, é uma questão antiga, uma necessidade do SANEP antiga. O SANEP presta basicamente 4 serviços: abastecimento, tratamento, distribuição, abastecimento de água. Presta mal prestado, cá entre nós, e daí não é uma crítica a essa administração, é uma crítica a todos nós que nos últimos anos não conseguimos avançar na questão do esgoto, mas presta um serviço mal prestado de tratamento de esgoto, porque apenas uma parte da cidade tem coleta de esgoto, e mesmo dessa parte que o esgoto é coletada, apenas uma parte desta parte, desculpa se alguém não está entendendo, parece até redundância, mas não é. Apenas uma parte é tratada, e depois o SANEP ainda cuida da drenagem, macrodrenagem, e do recolhimento e tratamento e destinação final do lixo. Só que até o ano passado, e na verdade até hoje na prática, porque a taxa do lixo só entra em vigor agora na metade do ano, a partir de julho, se eu não me engano, o SANEP prestava esses 4 serviços, presta esses 4 serviços e só recebe por 2. Recebe a questão da água, que também foi alterado ano passado, na minha visão, embora em alguns casos o pessoal tenha reclamado que aumentou a conta, mas o critério se tornou mais justo, porque agora o critério é pelo consumo, o que é mais racional, ou seja, se a pessoa quer gastar menos, ela tem que ter um consumo mais inteligente, racionado, um consumo menor. Aquelas casas em que existem um número, às vezes,
existe um paradoxo. Casas pequenas com um número grande de pessoas, que são muitas, e casas grandes com um número pequeno de pessoas, onde a casa era grande, antes a água era um valor, diminuiu porque o consumo diminuiu. Então, tem algumas situações em que as pessoas reclamam, há que se rever, pode se rever, só que, no geral, eu acredito que se fez justiça, porque parede, construção não bebe água, e antes a água era quantificada, o valor desse serviço, pela construção, pela área construída, pela área de um terreno, de um imóvel. E agora não, agora é pelo consumo, como eu acho que tem que ser. E o lixo, que é um serviço fundamental, indispensável. Um dia sem recolhimento de lixo é um caos para toda a comunidade. A destinação equivocada ou mal gerenciada do lixo também é um grande problema para o meio ambiente, um problema até de responsabilidade ambiental e até criminal para o prefeito. E todos esses serviços prestados pelo SANEP, como eu disse, eram custeados apenas pelo valor arrecadado com a água e a taxa de esgoto, que muitas pessoas pagam a taxa de esgoto sem ter o tratamento do esgoto, ou pelo menos apenas uma pequena parte da cidade tem tratamento de esgoto. Então, na verdade, a taxa do lixo vem recompor a receita do SANEP. Dizer que é possível aumentar o salário do servidor, porque agora tem uma receita maior em função da taxa do lixo, não é possível, do ponto de vista técnico, financeiro, administrativo. Por quê? Porque a receita do lixo é uma receita do SANEP, que é uma autarquia que tem autonomia financeira e administrativa. Não é possível usar essa receita para pagar salário da administração direta, que é a maioria dos servidores. Só na educação, por exemplo, nós temos aí praticamente quase 50% dos servidores ativos do quadro da prefeitura. Né? E não é possível, não existe essa possibilidade. Né? Então é bom esclarecer isso, para as pessoas entenderem que daqui a pouco fazer discurso fácil, né? Dizer, é fácil resolver, faz isso, faz aquilo, só que essas sugestões não procedem. Não é possível, do ponto de vista legal, administrativo, vincular uma receita que é do lixo, que é do SANEP, que é de uma autarquia, para pagamento do aumento, por exemplo, dos servidores. Então, eu venho aqui na condição de líder do governo trazer esse esclarecimento. O governo está no limite, no sentido da proposta que está oferecendo aos servidores. Né? A proposta é a reposição da inflação, só que é fatiado. Né? Essa é a proposta. Nos últimos anos, tem procurado, pelo menos, repor o índice da inflação, o que é um expediente, eu não estou dizendo que é uma maravilha, eu volto a dizer, nós gostaríamos de ter uma remuneração maior, um aumento maior, mas não é possível neste momento. E eu quero, para encaminhar a conclusão da minha manifestação, lembrar os senhores que nós ainda temos uma situação em Pelotas, vou dizer entre aspas, confortável, principalmente se tratando em relação a outros municípios e outros estados. Por quê? Porque nós temos ainda a garantia de pagamento normal, em dia, dos salários, integral, do 13º, dos fornecedores, e as contrapartidas das obras que estão em andamento na cidade, que são importantes para o futuro do município.
Ah, mas isso não é mais que obrigação. É verdade, não é mais que obrigação. Só que outros municípios e outros estados não estão cumprindo a sua obrigação nesse contexto de crise econômica e política que vive o nosso país. Pelotas, por ter administrações responsáveis, tanto na gestão passada, quando a crise começou a acenar, que estava chegando, o prefeito Eduardo Leite fez um ajuste nas contas, no orçamento. A prefeita Paula também vem fazendo constantemente esse ajuste, e com isso nós temos hoje uma posição, uma situação confortável em relação às finanças públicas em Pelotas. E isto é uma condição que nós temos que manter para garantir a continuidade e o avanço do projeto de desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.